Por que o TDAH é tão difícil de ser tratado? Será que existe alguma forma de se livrar dele? Ou teremos que ver o nosso filho sempre agitado e sendo chamado de mal educado? Por quanto tempo você vai deixar que as pessoas continuem te julgando, dizendo que você não sabe educar o seu filho? Esse método tailandês é a resposta para todas as suas perguntas. O seu filho não vai te dar mais trabalho e você não vai ter que surtar. Com essa técnica secreta, você poderá aumentar a concentração dele e controlar a hiperatividade sem precisar de anos de terapias e remédios caríssimos. Você vai descobrir por que esses remédios são tão perigosos para o seu filho. Nos próximos segundos, eu vou te revelar um passo a passo para aplicar com o seu filho e transformar esses sintomas devastadores que eu citei em uma energia que você não pode nem imaginar, e tudo isso em menos de 20 dias. Meu filho ficou tão mal por causa desses sintomas que não queria nem mais se alimentar. Até que eu descobri algo que aumentou a atenção e o desempenho dele na escola, ajudou ele a se lembrar das coisas com facilidade e o deixou mais obediente, mais tranquilo para controlar as emoções dele. Não precisei brigar com ele ou deixar de castigo, nem precisei tirar dele qualquer coisa que ele gostasse. Com esse segredo tailandês, você também vai mudar completamente a vida do seu filho e a sua. Vou te explicar como fazer isso de forma rápida e simples. A boa notícia é, você não precisa mais perder seu tempo e dinheiro, porque agora você pode resolver todos os problemas do seu filho sem qualquer uso desses remédios perigosos e métodos milagrosos que te mostram por aí. Bom demais para ser verdade, não é? Essa solução é tão poderosa que chega a parecer algo absurdo, parece mentira. Mas apenas fique comigo até o final e eu te prometo que você vai se surpreender com essa descoberta, pois eu vou te provar e mostrar estudos científicos. Veja rapidamente o que aconteceu. Eu me sentia desrespeitada pelo que as pessoas diziam sobre mim e sobre o meu lindo filho. O meu coração acelerava e minha garganta ficava seca. Olhando para o Lucas com algo que eu nem sabia direito o que era foi um momento terrível. Eu só sentia desesperança, porque eram tantos desafios de uma vez, que buscando solução para uma coisa parecia que piorava a outra. Até que um dia eu recebi a pior ligação da minha vida. A professora do Lucas me ligou dizendo que ele tinha desmaiado durante a aula. Meu coração saía pela boca e minhas pernas não paravam de tremer. Eu e o pai dele entramos em desespero, corremos para a escola e fomos direto para pronto-socorro. Eu lembro que chegando lá eu só gritava que era emergência. Esperar pelas palavras do médico foi o momento mais longo da minha vida, e finalmente ele nos falou que de tão desnutrido e psicologicamente abalado, ele estava perto da morte, literalmente. Quando meu filho acordou, ele me dizia na cama do hospital: "Mãe, por que eu sou assim? O que eu fiz para nascer desse jeito? Por favor, me desculpa, mãe. Eu não queria te deixar triste." Nós dois chorávamos. Então eu percebi que talvez o Lucas se sentia até mais culpado do que eu, e isso partiu meu coração em pedaços. Mas ainda bem que isso aconteceu. E você pode estar se perguntando, como essa mulher está dizendo ainda bem sendo que o filho dela quase morreu? Eu digo isso porque se isso não tivesse acontecido, talvez eu não teria me esforçado o suficiente para ir atrás do que eu descobri. Um guia prático com 7 passos simples, dado por um especialista em neuropediatria da Tailândia, chamado Dr. Charimaipan. E por eu ter encontrado essa solução eu agradeço pelo que aconteceu. Caso contrário, meu filho sofreria por TDAH pelo resto da sua vida e provavelmente teria ido para o hospital mais de uma vez, sempre no risco de morrer. Agora você entendeu por que eu digo ainda bem, não é? E como eu já te disse, mas vou reforçar a ideia. Não pense que vou falar de algo como os métodos que você já viu, algum remédio pesado ou alguma terapia absurdamente cara. Se você pensa que isso vai fazer algum efeito e vai tratar os sintomas do TDAH do seu filho, saiba que isso não passa de uma ilusão. E eu sei bem que você se identificou muito com as situações que eu relatei até agora. É exatamente isso que você está pensando. Esse vídeo é para você que é responsável por uma criança ou adolescente que está sofrendo com os sintomas do TDAH. Minha colega de trabalho, Sandra, que também usou esses 7 passos do Dr. Chari para a filha dela com TDAH, disse: "Amiga, como é possível? Eu já não tinha mais o que fazer. Vou falar a verdade para você, eu estava quase desistindo. Minha filha só piorava na escola e todo dia voltava para casa triste, com uma história nova, dizendo que tinha perdido mais uma amizade, mas ela está mudada completamente. Está conquistando novos amigos e suas notas deram um salto surreal. Nem parece ela." Como tudo isso aconteceu? Deixa eu me apresentar rapidamente para você. Eu me chamo Clara Domingues, tenho 38 anos e sou advogada há mais de 10 anos, moro em São Paulo e sou mãe de um lindo menino chamado Lucas.
E assim que eu soube que ele tinha sido diagnosticado pelo transtorno e que isso era algo real e não era coisa da nossa cabeça e nem era frescura, eu chorei desesperadamente. Eu ouvia uma voz dentro de mim que me dizia que tudo estava perdido. Quando algumas pessoas ficaram sabendo que o meu filho tinha esse problema, quase ninguém simpatizou com isso. Algo que me assustava mais ainda porque nenhuma mãe quer que outros venham julgar o comportamento do seu filho em vez de ajudar. Até eu comecei a sentir muita vergonha e me culpar por causa do que as pessoas diziam do meu filho e de mim, pais dos amigos dele, alguns vizinhos e até os nossos familiares. Porém, eu sempre soube que a culpa nunca foi do meu filho e nem minha, assim como você pode estar se afundando nessa culpa. Eu já sentia um grande desgaste e estava fazendo o meu melhor. Veio aquele cansaço. Sabe aquele que faz você pensar que desistir é a melhor opção? Com toda certeza ele estava tendo muitas dificuldades na escola, nunca se concentrava na sala de aula, simplesmente passou a odiar a escola, esquecia de tudo que eu dizia para ele fazer, sempre ficava perdido de tanto ficar se movimentando. Até as professoras dele estavam reclamando que ele não estava levando a escola a sério, parece que não queria aprender nada, entende? Chegou um ponto que por causa de toda essa pressão, a autoestima dele despencou e o senso de pertencimento também. Por isso ele estava desenvolvendo problemas mais graves como ansiedade e depressão, ao ponto de não querer falar nem mais comigo, a mãe dele, e nem com ninguém. Só pense nessa dor por um momento, uma mãe não conseguir falar com seu próprio filho. Não quero te assustar falando sobre tudo isso. Só desejo que todas as mães consigam proteger os seus filhos desse transtorno e jamais cheguem nesse ponto. Porque eu vou ser sincera com você e eu sei que você me entende. Ver um filho assim não é nada fácil. Eu disse que nada disso foi culpa minha ou do meu filho. Vou te contar de quem é a culpa. A culpa é da indústria farmacêutica. Se não fosse isso, o meu filho não teria chegado a esse ponto. Mas a única coisa que essa indústria quer é que você continue dependente dela, continue pagando pelos remédios caros e nunca saia disso. No começo, recorremos ao uso desses remédios. Eles não controlaram os sintomas do TDAH. Parecia que eles apenas agravavam o problema mais ainda. E só com o episódio do desmaio do meu filho na escola, eu descobri que qualquer medicamento que interfira com o sistema da dopamina tem o risco de causar uma crise psicótica, episódio maníaco e especialmente risco para dependência de remédios. E não só isso, como também tem altas chances de seu filho consumir álcool e drogas ilícitas como maconha e cocaína na vida adulta. Nem quero que você imagine isso. Esses remédios são parecidos com a cocaína, porque aumentam a pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos, arritmia e falta de apetite, exatamente o que estava acontecendo com o Lucas. E pesquisas mostram que a longo prazo esse tipo de substâncias facilmente causam problemas ainda mais graves, como taquicardia e depressão. Posso te falar que o meu filho é a prova viva disso. Mas por que eu estou te contando isso? Eu quero te provar com pesquisas que essa indústria não passa de uma farsa. Pela taxa que eu te mostrei, que só vem aumentando, eles acumulam mais de 100 bilhões de reais com isso todo ano. Surpreendente, não é? Eles não querem que você saiba o que eu estou te falando nesse vídeo, querem esconder isso a qualquer custo. A prova disso é que você nunca viu nos noticiários sendo falado claramente para evitar esses psicoestimulantes. Pense comigo, por que uma indústria que fatura bilhões com esses remédios te falaria para parar de comprar? Mas eu não quero que outras pessoas sejam enganadas, não quero que você caia nisso, não quero que seu filho passe pelo mesmo que o meu filho passou. Eu estou aqui para te livrar disso e mostrar o que realmente funcionou para mim, é só continuar comigo, tá bom? Quando decidimos ir para os terapeutas, eles também recomendavam os mesmos remédios, que só deixavam o Lucas mais dependente. Não adiantou nada, só perdemos mais dinheiro. Foi nesse momento que eu disse que nunca mais veria o meu filho passar por algo parecido novamente e comecei a pesquisar dia e noite em busca de uma solução. Eu mergulhei de cabeça em livros, artigos e pesquisas sobre o TDAH. Eu passei noites em claro, devorando informações e histórias de outras mães que enfrentavam desafios semelhantes. A cada informação, eu sentia meu coração se encher de esperança e ao mesmo tempo de angústia. Eu queria encontrar uma solução definitiva para Lucas, algo que pudesse ajudá-lo a brilhar. Durante essa jornada, me deparei com muitos obstáculos, mas minha determinação me impulsionava adiante, mesmo nos momentos de maior desespero. E então, em uma noite chuvosa, quando eu já estava exausta e meu coração estava pesado, algo aconteceu. Enquanto eu mergulhava em um artigo sobre neurociência, deparei-me com um método tailandês inédito chamado de método do arco-íris. Era como se uma luz tivesse se acendido dentro de mim.
Cada cor do arco-íris representava uma estratégia específica para ajudar crianças com TDAH e também com problemas como autismo, ansiedade e depressão. Por isso, são 7 passos. Eu sabia que essa era a esperança para o Lucas que eu tanto buscava. Porque o método tinha sido desenvolvido por um grande especialista tailandês chamado Dr. Chari Maipan, neuropediatra há mais de 40 anos. O artigo apresentava um método diferente de todas as outras formas que eu já vi, mas ainda havia uma questão diante de mim. O método não estava sendo explicado por completo no artigo. Então eu pensei, nada melhor do que tentar entrar em contato direto com quem desenvolveu o método. E por ser fluente em inglês, eu mandei diversos e-mails para o doutor, mas não obtive resposta. Nesse instante, eu sentia o desespero de novo, porque o Lucas ainda não tinha se recuperado totalmente e algo pior poderia acontecer se nós não tratássemos o problema o quanto antes possível. Mas dias depois, ele me respondeu, meu coração explodiu de alegria. Marcamos uma chamada de vídeo e ele me explicou tudo em detalhes. Ele disse que a indústria não queria que ele revelasse isso para as pessoas por vários motivos que eu te contei. Falou que após muitos testes e pesquisas, ele chegou em um passo a passo infalível, algo que resolve o TDAH sem dificuldade alguma. Eu contei toda a história do meu filho e o relato arrancou lágrimas dos olhos dele. E ele disse que infelizmente muitas crianças têm elevadas chances de passar pelo mesmo ou algo ainda pior, porque os remédios e terapias não são feitos para tratar o TDAH de forma correta. Naquele momento eu entendi o que deveria ser feito. Mas antes eu vou te explicar rapidamente como funciona o cérebro de uma criança com TDAH, para que você possa entender onde está o real problema e o que deve ser feito baseado nas pesquisas do Dr. Chari. Preste atenção, porque eu vou te dar detalhes, tá bom? Então funciona assim. No cérebro existe uma parte importante chamada córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, memória, tomada de decisões, inibição de impulsos e organização. Mas para que o córtex funcione corretamente, o cérebro tem que produzir uma substância chamada noradrenalina, que ajuda na regulação. Podemos pensar em um carro e na gasolina. Se não tiver gasolina, o carro vai ficar parado para sempre. Esse é o caso das crianças com TDAH. A noradrenalina existe em pouca quantidade, o córtex pré-frontal não funciona e todas as funções são interrompidas. Por isso seu filho começa a confundir o que devia fazer, sai do controle, não te escuta, não fica parado um segundo, esquece de tudo e não aprende nada. Porque o córtex, que é responsável por tudo isso, não está funcionando por falta de noradrenalina. E por que eu te disse que os remédios tinham grande culpa, os mesmos que terapeutas também recomendaram? Porque eles apenas estimulam os efeitos da noradrenalina por um tempo curto, mas o problema é que os prejuízos são grandes, porque os efeitos colaterais acabam danificando várias funções do córtex pré-frontal, é o que diz o Dr. Drauzio Varela. Então todos os métodos tradicionais afastaram o meu filho cada vez mais da realidade. Porque o carro já estava quase sem gasolina, mas agora estava até danificando as suas peças mais importantes. Agora me responde uma pergunta. Você já ouviu falar de Jim Carrey? Aposto que sim. Mas o que ele tem a ver com a nossa conversa? Você já vai entender. Eu tenho certeza que você não sabia que um dos maiores atores de Hollywood tem TDAH. Agora imagina, como é possível que um ator tão renomado e prestigiado no mundo todo tenha conseguido um grande sucesso apesar de ter o TDAH? Parece impossível, não é? A questão é que ele tem esse segredo e consegue estimular o cérebro para produzir a noradrenalina naturalmente. Assim como Bill Gates e Einstein. É isso que revelam as pesquisas da BBC Future. Se eles tivessem usado remédios, teriam danificado mais ainda o cérebro e não seriam grandes gênios. Por isso, a culpa não é sua e nem do seu filho. Mas pasme você, porque o Brasil é o maior consumidor de psicoestimulantes do mundo. E isso é sério. A indústria tem escondido essas informações há muito tempo. E com certeza, você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Mas a verdade é que você precisa resolver isso com urgência. Senão o seu filho corre um grande risco de danificar o cérebro com esses remédios e produzir cada vez menos noradrenalina. Algo que pode te colocar em uma situação irreversível. Então eu preciso te ensinar o método do arco-íris para que seu filho produza mais noradrenalina naturalmente e o córtex funcione bem, para ele sair dessas armadilhas o quanto antes e não correr mais risco de perder saúde mental. E confie, isso é mais saudável do que qualquer terapia ou remédio que se possa achar, porque esse método já transformou muitas crianças do mundo inteiro. Foi isso que o Dr. Chari me ensinou e eu segui o passo a passo natural dele e me surpreendi com o resultado. Meu filho não se sentia nem um pouco dependente de remédios. Ele começou uma vida social muito melhor e fez vários amigos na escola. Eu não estava acreditando naquilo que eu via.
Ele se alimentava melhor, obedecia ao que nós dizíamos para ele fazer, não se perdia mais quando eu dizia para ele fazer mais de 2 coisas. Se concentrava mais na hora de aprender algo ou para fazer lição de casa. Conseguiu fechar o bimestre com notas maiores do que a média da sala dele. Tudo isso elevou a autoestima dele e a nossa também, porque sentimos o maior orgulho do mundo por causa do nosso filho. As professoras dele ficaram sem reação. Graças a Deus, nós conquistamos o nosso respeito de volta. Parece que tudo mudou. Eu senti um grande alívio e percebi que nunca mais ele passaria por alguma experiência tão perto da morte novamente. Entendi que a culpa nunca foi dele. Depois de ver essas transformações, eu não poderia deixar de levar isso para muitas mães. Então, entrei em contato com o Dr. Chari novamente e antes de tudo, eu agradeci de todo o meu coração e disse que não sabia como retribuir esse favor. Mas eu falei que queria levar esse conhecimento tão importante para milhares de mães no Brasil. No início, ele temeu a proposta e esclareceu para eu ter muito cuidado, porque a indústria não pode saber disso. Mas como eu já tinha lido tantos relatos sobre o TDAH, meu coração se esquentou naquela hora e senti que precisava revelar isso para as pessoas que tanto necessitam dessa solução, assim como você. Lembre-se que este vídeo pode sair do ar a qualquer momento por causa da indústria bilionária de remédios e terapias, pois a última coisa que essa indústria faz é se importar com você. Por isso não se iluda, porque essa pode ser a última vez que você verá esse vídeo. Então, pensando nas mães que passam pelos sofrimentos que eu passei, consegui convencer o Dr. Chari a fazer esse programa comigo e chamamos de Vencendo o TDAH. Como eu me aprofundei muito no assunto e entendi bem todo o método após várias chamadas com o Dr. Chari, posso falar com autoridade que funcionou com meu filho assim como o doutor disse que aconteceria. Por isso nós deixamos o nosso programa Vencendo o TDAH mais do que completo. Tudo isso é resultado das intensas pesquisas do Dr. Chari e o esforço incansável que eu tive. Que bom que você teve a sorte de encontrar isso hoje, você terá acesso a tudo isso daqui a pouco. Você vai receber um guia prático com passos que podem ser aplicados todos os dias e que muitos gênios usaram para transformar os sintomas do TDAH em concentração e inteligência. Você não precisará mais se preocupar se o seu filho está produzindo cada vez menos noradrenalina e se o córtex dele está perdendo funções. Assim que você entrar no programa, você terá acesso instantâneo ao método do arco-íris, onde cada cor corresponde a um passo desenvolvido pelo Dr. Chari, para que você possa vencer as suas dores e mais, as dores do seu filho, e ter a maior alegria que você possa imaginar. Além disso, deixe eu mostrar alguns conteúdos incríveis que você terá no programa Vencendo o TDAH. No módulo Conversas de Ouro, você vai aprender a comunicação certa para corrigir seu filho, sem precisar brigar com ele, sem perder a paciência e o controle da situação. Assim ele não vai se afastar de você e nem vai ficar contra você. No Dominando a Rotina, nós revelamos as técnicas para o seu filho lidar com o dia a dia dele, com os julgamentos, críticas, rejeição e bullying, para ele se comportar bem e não causar conflitos na escola e dentro de casa. Gostou, não é? Ainda não acabou, tem mais. Eu te falei que era completo. Também tem o grande enigma. Aqui você encontra os erros que você está cometendo como mãe, e talvez você esteja piorando a situação por causa disso. Com essas dicas você vai reduzir os níveis de estresse e ansiedade, não vai se cansar nem surtar por causa do seu filho. No módulo Futuro Garantido, vamos ver como evitar o interesse do seu filho pelas drogas no futuro e para ele não ficar sem condições mínimas para crescer, ter uma família, criar filhos e cuidar de bens valiosos. A vida do seu filho depende desses conteúdos. E agora que você já sabe de tudo isso, você pode estar se perguntando: como terei acesso a isso? O que isso vai me custar? Antes de tudo, me responda algo. Qual é o valor de você ver o seu filho feliz e crescendo normalmente, sem ter complicações na escola e ter a sua autoestima elevada? Qual é o valor de você ter a certeza de que o seu filho não vai precisar ir ao hospital só por causa do TDAH? Qual o valor de sentir a alegria do filho e ver um sorriso no rosto dele, sabendo que ele não será julgado pelas pessoas e nem seus pais serão criticados? Saber que não há mais necessidade de gastar com terapias que podem chegar a custar R$500 por sessão ou remédios de R$300 no mínimo. Você sabia que várias pessoas estão dispostas a pagar R$1.000 ou mais para o Dr. Chari pelo programa Vencendo o TDAH? Mas nem isso chega perto do valor de ver o seu filho feliz e não ter que gritar com ele. Não ver ele passando pelas crises de raiva nem tendo dificuldades na escola, vendo ele com calma, sem sentir necessidade de se movimentar a todo momento e saber que o seu filho pode até ser um gênio da física como Einstein ou de tecnologia como Bill Gates e você nem saiba disso.
Eu te entendo, talvez você já gastou muito dinheiro com o seu filho, porém a indústria farmacêutica pode remover esse vídeo do ar hoje mesmo e você terá perdido a oportunidade de salvar o seu filho. Porque a verdade que estou te revelando, eles querem esconder de todos, para que as pessoas continuem nesse ciclo vicioso de ficar pagando somente para eles, e fazendo seu filho cada vez mais dependente dessas drogas. O Dr. Shari e eu resolvemos fazer algo a respeito disso, como você está vendo. Depois que eu contei a história trágica do meu filho para ele e o convenci a disponibilizar isso para as pessoas, ele me disse algo importante. Por mais que já concordamos que o Vencendo TDAH vale pelo menos R$1.000, pela situação atual do Brasil e sabendo que nem todos conseguiriam pagar esse valor, decidimos que não vamos cobrar nada disso. Não tem necessidade nenhuma de você pagar R$1.000. Nem mesmo a metade disso, R$500 nem R$300, embora isso pareça gratuito diante do valor que o programa tem. Para manter esse vídeo ativo e para continuar contribuindo com as pesquisas do Dr. Shari, ele me disse que um pequeno valor seria ótimo para todas as pessoas que precisam desse método. Lembrando que essa contribuição ajuda a levar essa mensagem tão importante para muitas mães que precisam. Muitas delas já me falam todos os dias sobre a transformação do filho delas. É uma alegria ouvir esses relatos. Então, para te ajudar e ouvir sobre seu sucesso, enquanto essa página estiver no ar, você pode ser participante do programa Vencendo TDAH por apenas R$97 ou 12 vezes de R$9,74 no cartão de crédito. Só pense nisso. São menos de 35 centavos por dia, menos do que uma balinha, e infinitamente menos do que qualquer tratamento para TDAH que você já viu. A pergunta é, como você quer ver o seu filho? Não quer que ele chegue perto da morte, não é? Claro que não, nenhuma mãe imaginaria isso, assim como eu nunca tinha imaginado que poderia acontecer. Então, qual é o valor de ver o seu filho melhor do que nunca? Para mim, sinceramente, isso não tem valor. Então, clique no botão abaixo desse vídeo agora mesmo, e garanta a sua participação e acesso completo ao nosso guia prático. Se você fizer parte do programa hoje, você estará 100% protegida com nossa garantia de devolução do dinheiro. Se em dentro de 15 dias, tempo suficiente para você ter resultados surpreendentes, você achar que o programa Vencendo TDAH não vale pelo menos o triplo do que você contribuiu, é só entrar no link que vamos te mandar e devolveremos todo o seu dinheiro. Ou seja, você não tem nada a perder aqui. Como eu acreditei e vi os resultados com o Vencendo TDAH no meu filho, e como eu quero que você também veja, nós decidimos te dar essa garantia para que você se sinta totalmente confortável. E mais, o Dr. Shari vai te ajudar com 2 presentes gratuitos que valem mais do que o valor que você está investindo. O primeiro se chama Mágica da Organização. Nele, você vai receber um passo a passo para criar um ambiente organizado que ajude o seu filho a se acalmar e evitar distrações. Também descobrirá o segredo para ter uma rotina perfeita para aumentar o desempenho nos estudos em 5 vezes mais. Você poderá usar isso para estimular a criatividade e o pensamento do seu filho e melhorar as habilidades e talentos que estão escondidos nele. Isso vai te ajudar a conhecer o seu filho melhor e aumentar a autoestima dele. O segundo se chama Superpoderes da Concentração. Neste presente exclusivo, você vai receber um treinamento de como liberar o potencial máximo do cérebro do seu filho com brincadeiras empolgantes que vão melhorar as habilidades de foco e atenção com facilidade. Então, agora pense primeiro no seu filho. São menos de 35 centavos por dia apenas para testar sem riscos o melhor programa de TDAH de todos os tempos. É sério, não deixe essa oportunidade fugir de você. Quantas mães não estarão sendo socorridas pela sua contribuição? Para garantir tudo isso e aproveitar essa incrível proposta, basta clicar no botão abaixo agora mesmo. Em seguida, você será transferida à maior plataforma de pagamentos da América Latina, 100% segura, a QIFI. Depois disso, basta preencher os dados e você receberá um e-mail para ter acesso completo à nossa área de membros em menos de 2 minutos a partir de agora. Então clique no botão abaixo agora mesmo, porque agora é a hora. Talvez você ainda não tenha percebido, mas você está prestes a decidir algo importante para a vida do seu filho. Você só tem 2 alternativas. A primeira alternativa é a paz do seu filho, o sucesso dele e a satisfação e orgulho que você sente por tudo isso estar acontecendo. E a segunda? Bem, a segunda é apenas fingir que você não está vendo a melhor solução para TDAH que você já viu e continuar sua vida como já está, onde seu filho continua perdido e você mais ainda, porque não sabe como ajudá-lo. E as coisas só vão tender para o pior. Portanto, escute isso. A escolha é sua. Você pode sair dessa página sem fazer parte do Vencendo TDAH, e creio que você já sabe o resultado disso.
Ou você pode ajudar o Dr. Shari, muitas outras mães e, acima de tudo, o seu filho, a pessoa que você mais ama. Para isso, é só clicar no botão abaixo. Saiba que com sua garantia de 15 dias você não está arriscando absolutamente nada. Eu posso dizer com toda certeza que se isso não funcionar, nós não merecemos o seu apoio. Mas o Dr. Shari não decepciona, ele mal pode esperar para ouvir sobre seu sucesso. Obrigado por seu tempo. Clique no botão abaixo agora.